chamando um carro de aplicativo. Com esse simples gesto, que não existia há muito tempo, houve uma revolução tecnológica na vida de muitas pessoas, não só naquelas pessoas que consomem o serviço, que são os passageiros, mas também naquelas pessoas que trabalham, botando em operação o transporte que é feito pelo aplicativo. Mas na verdade ele é executado pelos motoristas que têm carro e que faz o transporte. Essa evolução tecnológica de maneira muito grande, ela mexeu com a vida de várias pessoas e consequentemente várias situações foram implantadas ao longo dessa relação aí de trabalho, onde a empresa que faz o transporte de aplicativo, ou seja, que administra, que muitas das vezes existe aí uma interpretação entre a empresa de aplicativo, que é a Uber, que foi a primeira que implantou isso, entende que isso é uma relação de trabalho, de prestação de serviço autônomo, e uma grande quantidade de motoristas já entende totalmente diferente, entende que isso é uma relação de vínculo empregatício e deveria sim assinar a carteira. Isso tem modificado as relações de trabalho no país, porque muita gente com desemprego, o que elas têm feito? Elas têm recorrido a se cadastrar como motorista de aplicativo nas empresas e aí fazer esse trabalho e aí no final do mês eles adquirem uma renda. Só que isso tem dado muita discussão na justiça e recentemente, por conta dessas situações, tivemos ontem uma decisão importantíssima que nós vamos falar nesse vídeo a respeito dessa discussão na justiça, que são vários processos ainda não pacificados, mas agora surge uma nova decisão que muita gente acredita que vai ajudar bastante a categoria. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E vou deixar no link da descrição do vídeo o nosso curso de departamento pessoal que fala sobre a introdução do departamento pessoal e dá muita informação a respeito da situação de vínculo empregatício. Foi impetrada uma ação civil pública pelo Ministério Público do Trabalho, lá em São Paulo, no TRT 2, onde visava, dentre várias situações, é uma ação grande, que envolveu o Ministério Público do Trabalho, as empresas, a Uber, ela se defendeu, isso gerou um grande volume de informações no processo, que, na verdade, teve uma sentença de 95 folhas. Por isso, a gente viu que tem muita informação, muito pedido, e nós vamos aqui colocar isso de uma forma reduzida, Não vamos fazer um resumo, não vamos colocar todas as situações. Dentre as situações principais, tinha lá o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e uma indenização de danos morais coletivo também com relação, porque a ação proposta pelo Ministério Público do Trabalho é uma ação coletiva. E aí, já falamos, uma sentença de 95 folhas, nós não vamos aqui identificar todos os detalhes da sentença, mas especificamente a questão do reconhecimento de vínculo empregatício. Se vocês forem ter acesso à sentença, você vai ver que tem bastante conteúdo, bastante informação fundamentando essa decisão, mas o fato é que o juiz condenou a empresa a fazer o reconhecimento, assinar a carteira de trabalho digital dos trabalhadores durante o período em que eles estiverem trabalhando na empresa, só que para cada empregado não registrado vai ser cobrado uma multa de R$10.000. Outra situação, que é a que dá o título a esse vídeo, que surpreendeu, foi a indenização por danos morais, que é a indenização que foi colocada de forma coletiva sobre a categoria também. E esse valor é um valor muito alto, R$1 bilhão, que muitas das vezes a gente vê até assim como fora da realidade, mas colocado num contexto de uma coletividade e durante um determinado tempo, começa a fazer um sentido. Foi também dividido a forma em que essa indenização vai ser paga. Vai ser 90% para o FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e 10% para associações de motorista por aplicativo, desde que elas sejam registradas em cartório e tenha lá uma função social regular. E aí nós percebemos que o juiz ele teve a preocupação de criar essa indenização, porque com esse reconhecimento de vínculo empregatício,
que for feito, isso vai gerar lá no futuro um pagamento daquelas pessoas que forem demitidas no seguro-desemprego. Então, essas pessoas que têm reconhecimento de vínculo e são dispensadas, quando elas têm carteira assinada, todo mundo sabe que eles têm direito a receber o seguro-desemprego. Então, nesse caso, o governo ele ia ter um prejuízo com esse reconhecimento de vínculo se ele não fosse totalmente indenizado a respeito disso. Então, talvez o juiz, ele, com essa decisão de fixar essa indenização de 1 bilhão e colocar 90% para o Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele tenha tido essa preocupação em gerar recurso suficiente para pagar o seguro-desemprego, porque senão haveria um desequilíbrio, né? E isso é uma questão orçamentária e tudo mais, não vamos entrar no fato a respeito disso. O importante, né, a gente registrar aqui também, que essa não é decisão definitiva, uma decisão de primeira instância ainda, que cabe alguns recursos e ainda não transitou em julgado. Não transitou em julgado, não é definitiva, não pode começar a ser executada. Portanto, a empresa, a Uber, ela já se manifestou no sentido de que vai usar todos os seus recursos possíveis na relação com essa ação para poder mostrar, né, que a interpretação dela, qual é a interpretação da Uber? Que é uma relação de prestação de serviço autônomo. Para fazer valer essa interpretação, ela vai até as últimas instâncias. Então, o processo ele não transitou em julgado, ainda vai correr recurso. A Uber já falou que vai exercitar o direito, então é uma ação que ainda não tem previsão de ser executada, e a gente sabe que no Brasil, quando ocorre recurso, isso sobe, né, para o tribunal, ainda vai ter recurso ordinário, depois vai ter recurso de revista, isso vai a Brasília, isso ainda pode ter outras situações de desmembramento, pode ainda vir parar no Supremo, nós não sabemos como é que isso vai se desmembrar. O fato é que a jurisprudência ainda não é pacífica. O que não é pacífica? Ainda não tem uma direção, uma maioria. Nós temos várias decisões, umas que reconhecem, outras não reconhecem, e os advogados falam que os tribunais superiores ainda não estão reconhecendo essa questão como uma relação diretamente de vínculo empregatício. Então, apesar de ser uma vitória, surpreender, ser uma vitória que efetivamente ela dê esperança àquelas pessoas que trabalham como motorista de aplicativo e pensam, né, que vão regularizar essa situação, mas ainda é simplesmente um dos passos, né, um dos pequenos passos que está acontecendo no Brasil, porque é uma situação nova, a tecnologia mudou esse tipo de serviço, né, mudou não, criou esse tipo de serviço, e aí o mais importante é que nessa situação nós precisávamos que o Congresso já tivesse regulado essa situação. Nós vimos muita gente falando, muito bafafá, muito uba-uba, mas na verdade colocar isso em pauta, tramitar isso lá nas comissões, fazer votar, fazer aprovar, transformar em lei, isso ainda não aconteceu. E não acontecendo, né, porque tem que ter uma lei que regula, toda vez que tiver uma mudança, ser criado um fato social novo, tem que vir a legislação e regular essa situação. Enquanto isso não acontece, o que nós estamos vendo? Nós vamos ver o judiciário ter que exercitar aí, ou funcionar como legislador, nas lacunas da legislação. Então, o próprio judiciário, enquanto não existe lei, é ele quem decide como é que vai funcionar. E como ele decidindo como vai funcionar, ele acaba legislando, mesmo sem ter a função constitucional de fazer legislação. Mas não tendo, ele tem que decidir, e aí pela função de decidir, ele acaba produzindo um resultado, produzindo uma sentença, produzindo uma decisão, e essa decisão, ela começa a funcionar como legislação, na falta, na ausência de legislação específica que regulamente essa questão. Então, vamos acompanhar, sempre que tem novidade com essa questão. O canal aqui ele fala muito de legislação trabalhista, né? Primordialmente a maioria para trabalhadores, então nós vamos acompanhar isso aí e outras situações que forem acontecendo para trazer aqui para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.